Olá a todos, espero que tenham tido uma noite maravilhosa, ou noite, manhã, não sei onde vocês estão. Hoje teremos uma palestra sobre ações passadas, na qual relembraremos as coisas que eu tenho, as informações que dei a vocês até agora. Não é muita coisa, mas é denso e às vezes você pode se perder nele, como acontece com as pessoas que são novas. Hoje analisaremos o Nasdaq e o S. Antes de prosseguir, meu áudio está correto? Estou buscando no chat da comunidade agora. Ok, incrível. Antes de começar a falar sobre a ação do preço nesse gráfico, quero que vocês observem e vejam se há algo que possam reconhecer. Qualquer coisa, qualquer lacuna de valor justo, mudanças na estrutura do mercado, capturas de liquidez, purgas de liquidez, liquidez de compra e venda, liquidez de venda e compra. O que mais se destaca nesse gráfico? Qual que é a coisa mais vital para você? O mais importante é o tempo, certo? Pense na teoria trimestral. Onde você vê as principais mudanças? Onde você vê as principais mudanças? Onde você vê as principais entradas ocorrendo? Exatamente seção Nova York. Então deixe-me tirar o batom. Deixe-me pôr o batom nos gráficos agora. Você está certo. Então lembrem-se de que eu disse a vocês que deveriam se concentrar das 9 horas às 10h30. Este é o melhor momento para você negociar. Eu já disse isso várias vezes, certo? É a melhor hora para negociar. Durante esse período, você pode antecipar a divergência de S&T, que é quando dois ativos estreitamente correlacionados indicam a você que o mercado está prestes a mudar de direção, certo? Assim, você terá o Nasdaq fazendo uma mínima mais baixa, enquanto o ES não conseguiu fazer uma mínima mais baixa bem aqui, exatamente no momento em que eu disse a vocês para se concentrarem entre 9 horas e 10h30. Algoritmo. Além disso, você tem um SMT de período de tempo mais alto que, se observar o período de 1 hora, verá. Aqui você tem o Nasdaq fazendo uma mínima mais baixa aqui, enquanto faz uma mínima mais baixa aqui. Portanto, aqui você tem SMT ocorrendo 2 vezes ao mesmo tempo. Aqui o S não conseguiu atingir uma mínima inferior. Ele também não alcançou uma mínima inferior aqui. Portanto, isso aqui é o mercado dando uma dica de que estamos em um ambiente de alta. O que mais poderia nos ajudar a saber que estamos abaixo da verdadeira abertura da seção de Nova York, certo? Portanto, estamos abaixo da abertura real e tudo isso está acontecendo. Isso é algo que você precisa anotar. Se não estivermos abaixo de uma abertura verdadeira e você vir uma SMT, se vir uma SMT de alta acima de uma abertura verdadeira, não preste atenção a isso, certo? Não é importante. Você não presta atenção a isso. Isso não é nem mesmo uma divergência SMT. Isso é apenas o mercado tentando, basicamente, brinco com você, certo? Portanto, a divergência do SMP deve ocorrer dentro de parâmetros específicos, perímetros, certo? Portanto, essa é uma delas. Ele deve estar abaixo da abertura real, ou então não é SMT. Certo? Há outras coisas mais complexas que você aprenderá sobre SMT,
Mas por enquanto é isso que eu preciso que vocês façam no estudo das cobranças, certo? Toda vez que você vê o trabalho de SMT, ele está abaixo de uma abertura verdadeira, seja no ciclo mensal, no ciclo semanal, no ciclo diário, nos ciclos de 90 minutos ou nos ciclos de microsessão. É nesse momento que você verá a SMT funcionando na maioria das vezes, se não em todas. Então, bem aqui podemos ver o preço correr abaixo dessa mínima que foi a baixa de Londres. Hoje de manhã, logo após ter ficado abaixo da mínima de Nova York. Veja, o preço caiu abaixo da mínima de Nova York e Londres, após ser negociado acima desta vela de fechamento baixo, um bloqueio de ordem. Você sabe, o básico, né? O último candle de fechamento de baixa antes da alta. A última vela de fechamento antes da alta, certo? Este é o bloco de pedidos aqui. Então, você negociou o preço em relação à liquidez acima daqui, certo? Você não precisa realmente de uma mudança na estrutura do mercado. Você só precisa de SMT e de um PDA para se apresentar. Portanto, você tem um bloco de pedidos bem aqui. Então, você tem uma lacuna de valor justo bem aqui. Você entraria nessa lacuna de valor justo, certo? Ou, se quiser, você pode usar o livro de ordens. Esse é o único lugar em que você realmente deveria usar uma carteira de pedidos, certo? Quando você tem uma confluência como essa, certo? Você sabe, você está dentro dessa janela aqui, que é o terceiro trimestre do terceiro trimestre, certo? Hoje é quarta-feira. Como se eu tivesse escolhido o dia de hoje especificamente para esta palestra. Hoje é quarta-feira, que é o Q3 do ciclo semanal. Isso ocorreu durante quando? Terceiro trimestre do ciclo diário, que é a sessão de Nova York, e terceiro trimestre do ciclo de 90 minutos, certo? Tudo isso é algoritmo. Este é o melhor dia para você. Este é o melhor dia, o melhor momento para você negociar, certo? Aqui. Então, depois de termos o preço, alteramos o estado de entrega. O que acontece só acontece depois do SMT. O preço adquiriu liquidez em um momento em que deveria. Se o preço apresentar uma lacuna de valor justo ou um bloqueio de ordem, você será negociado de volta para baixo. Observe essas altas diagonais bem aqui. Liquidez, 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 liquidez óbvia. Depois que o preço é negociado para baixo, o preço começa a subir, certo? Então você começa a se recuperar buscando a liquidez acima dessa alta, certo? Outra coisa é que estávamos em um prêmio. Não, estávamos com desconto, por favor, perdoe-me por isso. Estávamos com desconto, certo? Se você medir essa alta e essa baixa e traçar uma linha bem aqui para cortar a parte superior e a parte inferior pela metade, verá que estaríamos abaixo do equilíbrio dessa faixa de negociação, certo? Portanto, aqui embaixo, abaixo do equilíbrio da faixa de negociação, temos tudo isso ocorrendo. Tudo isso. Isso é o que significa alta probabilidade. Há momentos em que você não precisa de um PDR de prazo maior e pode se concentrar apenas no tempo, que não será tão provável quanto quando você tem o PDR, mas ainda assim é uma probabilidade alta, certo? Você tem tempo. Você tem o preço de ponta atribuído a você, a SMT ocorrendo no momento certo, certo? Portanto, se você vir SMT no período de 5 minutos durante esse período, é alta a probabilidade. Você está com desconto. Você tem um cronograma SMT mais alto, certo? Está negociando no terceiro trimestre do terceiro trimestre. Esta é a configuração perfeita para você. Se for uma armadilha, essa é uma armadilha que se forma 75% das vezes, certo? Portanto, se todas as quartas-feiras você olhar para esse horário, provavelmente verá algo assim.
E voltaremos ao ES e o analisaremos da mesma forma. Ou analisaremos a seção de preços da mesma forma. Então aqui você pode ver que o ES teve um aumento maior, certo? Foi mais explosivo no sentido ascendente, o que faz sentido, pois não conseguiu atingir essa mínima. Bem, a Nasdaq fez isso. Esse direito, sempre que você vir isso acontecer, então, você sabe, ES seria a melhor negociação. Se você estiver procurando por mais pontos, se estiver procurando por um movimento maior, mas se estiver procurando por uma negociação mais limpa, a Nasdaq apresentará isso a você. Portanto, você tem o IS falhando em atingir uma mínima inferior aqui e aqui também durante o terceiro trimestre. Negociação abaixo da abertura real. Muito importante, certo? Você vê, se o preço estivesse acima da abertura real, não estaríamos procurando comprar aqui. Você não estaria procurando comprar aqui. Você nem estaria vendo este gráfico agora. Portanto, o preço negocia abaixo da abertura. É quando você compra. Se você olhar para a esquerda, poderá ver o preço. Você pode ver que o pavio desceu até aqui. Aqui você tem um gap inverso do valor justo. E essa faixa de preço de equilíbrio inverso está bem aqui. Certo. Assim, o preço foi negociado acima da abertura real e começou a se consolidar na abertura real com os prazos mais baixos bem aqui. Vou dar uma dica agora, que a maioria de vocês entenderá, se não todos, é que sempre que você tiver uma abertura verdadeira que se alinhe a um disjuntor, esse disjuntor é de alta probabilidade ali mesmo. Esse é um rompedor de alta probabilidade, certo? Isso se baseia no tempo. Esse é um disjuntor baseado em tempo. Eu não estava planejando falar sobre isso agora, mas aí está. Entraremos em detalhes mais adiante. Teremos sessões ao vivo. Verei se o preço se apresenta algo amanhã com o qual possamos trabalhar. Esta semana foi uma bagunça. A SEC está atrasando o ETF do Bitcoin, eles foram hackeados. Todas essas coisas estão acontecendo. Mesmo agora, não temos certeza se eles aprovaram. Eles dizem que sim, mas estou esperando até amanhã, pelo menos, para ver se tudo isso é verdade. Então vamos lá. Então é isso mesmo. Então acabamos de falar tivemos uma palestra decente sobre empresas, vocês podem se aprofundar muito nisso. Agora preciso voltar a esse ponto, pois ele é muito importante, certo? Olhe atrás, avance rápido. Lembre-se do que eu disse a vocês na primeira palestra, creio eu. O algoritmo funciona quando se trata de tendência direcional. O algoritmo se concentra no período de tempo diário, certo? Portanto, o preço mudará de direção a cada 60 dias ou mais ou menos nesse período. A cada 60 dias, você verá uma mudança de preço, certo? Agora mesmo, estamos quase chegando a esse momento. A cada 60 dias, portanto, aqui vamos nós. Temos liquidez na compra aqui? Acho que é isso que você verá. Portanto, a partir dessa baixa, que é o ponto em que o preço mudou nos últimos 60 dias, temos subido com quase nenhum recuo, certo?
Neste momento, estamos chegando bem perto de onde a próxima mudança trimestral deve ocorrer. E por que você usa esse valor baixo e por que ele é pouco relevante? Ok, vou mostrar isso a você também. Quando você vai para o período de 4 horas e vai para a mínima extrema. E se você for para o extremo inferior, verá que havia uma divergência SMT bem aqui, certo? Portanto, é assim que você avalia ou lança. É a partir daí que você se lança para a frente, certo? Onde você tem SMT. Então aqui a ICT pensou que isso ocorria no período diário, mas minha experiência, obviamente, como vocês podem ver agora, ocorre no período de 4 horas ou no período diário. Sempre que isso ocorre no período de 4 horas, geralmente vemos mais volatilidade, certo? É assim que funciona. Isso é o que geralmente acontece. Portanto, se você estiver no período diário, será realmente visual e fácil de ver. Normalmente, há mais recuos do que quando isso acontece no período de 4 horas. Algo a ver com a sequência temporal, sobre a qual falaremos no futuro, é claro. Por isso, o preço aqui é um fracasso. Isso aconteceu em outubro, quando a tendência sazonal era de alta nos preços. Isso aconteceu 60 dias após a mudança trimestral anterior, o que permitiu que o preço caísse para esse nível. Então, aqui mesmo estávamos prevendo o que eu estava fazendo publicamente, até que eu estava prevendo que o preço subiria. Portanto, você estará transferindo dinheiro de onde quer que o preço tenha chegado ao mínimo aqui. Espero que você entenda isso. Portanto, deve haver divergência de SMT para que você possa identificar uma mudança na tendência. E isso deve acontecer na janela de tempo certa. Exatamente como aconteceu aqui. Aqui mesmo você viu que a Nasdaq teve uma alta mais baixa. Isso foi há 60 dias. Então você tem o S&P 500 fazendo uma alta mais alta bem aqui. E como vocês podem ver, assim como falei no período diário, quando ele faz isso, há muitos recuos. Mas quando isso aconteceu nos prazos mais baixos aqui, em que parecia que o preço estava subindo sem nenhum motivo, isso aconteceu no prazo mais baixo, que é o prazo do forward. No período diário, parece que uma vela diária foi negociada abaixo desta e, em seguida, formou o bloco de ordens, enquanto aqui parece que o preço acabou de fechar dentro dela. Essa ordem bloqueia e, em seguida, continua a subir. Portanto, daqui a 60 dias você estará no dia 24 de janeiro. Portanto, talvez em 24 de janeiro, em algum momento, possamos esperar que o preço esteja se posicionando para cair. Então, talvez em fevereiro, veremos isso começar a ocorrer. Nessa área, podemos esperar alguma consolidação. Podemos esperar que o preço recue dentro dessa faixa, ultrapasse essa máxima, recue novamente e até formar uma liquidez adequada do lado da compra, que deve ficar acima,
e devemos conseguir identificar uma divergência SMT de 4 horas ou diária. Estou tentando fazer com que não sejam extremamente longos para que vocês possam, sabe? Eu poderia estendê-los o quanto quisesse, mas preciso que vocês tenham algo que possam assistir novamente, sabe? 3 vezes em, sabe, 2 horas ou mais. E, é claro, hoje vou me aprofundar um pouco mais nas informações que dei a vocês sobre o primeiro trimestre, os terços do primeiro trimestre, e darei a vocês algumas coisas que devem estudar com ele. Então, aqui, este é o Q1, certo? E, por favor, sobre o que eu falei nos últimos 10 minutos, as mudanças trimestrais, você sabe, as mudanças trimestrais baseadas no tempo. Vamos nos aprofundar nisso, mas tenho que continuar dando a vocês o básico até que entendam, porque a maioria de vocês vai entender. Vai passar despercebido, certo? E temos uma sessão específica neste grupo para perguntas. Se você tiver alguma dúvida, estarei lá. Ainda estou respondendo a todos vocês em meu privado. Ainda estou respondendo a todos vocês que me enviam mensagens privadas. E se eu ainda não tiver entrado em contato com vocês, entrarei em contato em breve. Não se preocupem, é que responder a 300 mensagens ao mesmo tempo não é muito fácil. Mas sei que assumi essa responsabilidade. Portanto, não se preocupem, eu responderei a vocês. Agora, vamos examinar os 3 terços. Então, aqui T3, T2, T1, T2, T3, certo? Erro meu. Eu estava indo para outra coisa que ainda não deveria ir. Oh, meu Deus. Você quase contou tudo. Aqui temos T1, T2 e T3 da sessão de Nova York desta manhã, certo? Portanto, aqui temos algo óbvio. Se você olhar apenas para o trimestre como um todo, isso parecerá que foi. Isso parecerá que foi, você sabe, distribuição. Parece que ela formou uma faixa, mas quando você presta atenção apenas em T2 e T3, percebe que na verdade foi uma consolidação, certo? Você pode usar T2 e T3 para projetar. E ter uma ideia de onde você pode encontrar a lei dessa seção, certo? Então aqui temos, se usarmos se o colocarmos abaixo de um desvio padrão, que é para onde ele geralmente vai, antes de se recuperar ou reverter, certo? Portanto, mesmo que o preço estivesse sendo negociado aqui, você poderia ter isso aqui, essa faixa destacada, certo? Darei a vocês mais informações sobre isso.
Mas por enquanto isso ajudará a todos vocês. E eu sei que há vazadores nesse grupo. Não gosto de vocês, mas falarei sobre vocês. Portanto, um desvio padrão. De T2 e T3, você projetará a mínima da seção ou a máxima da seção, certo? Mesmo que você o coloque acima enquanto estiver em alta, poderá usá-lo para... Em nenhum lugar ocorrerão retrações. Como você pode ver, o preço foi para cá. Negociamos de volta para essa quebra de alta bem aqui. Você está certo. Assim como o nosso preço negociado aqui, perverso. Um desvio padrão. Isso está em seus gráficos, certo? Se conferir seus gráficos diariamente, os verá amanhã de novo. Verá no outro dia, certo? É algorítmico. E espero que alguns de vocês entendam por que dou passos de bebê, porque até mesmo isso que estou mostrando a vocês agora, certo? Até mesmo isso é básico, e esse é um material básico. Há muito mais coisas malucas do que isso, certo? E você pode... Essa é uma teoria trimestral, certo? Portanto, você pode usar isso mesmo com... O microciclo, você pode usá-lo com o ciclo semanal, o ciclo diário, você sabe, você pode usá-lo com tudo isso, certo? E se eu usasse, o engraçado é que, se eu usasse com T1, você não veria essa projeção, certo? Isso só funciona para T2 e T3. E assim como temos terços diferentes que têm funções diferentes, o mesmo vale para o Q2, Q3 e Q4, coisas que você aprende eventualmente. Então quero que vocês vejam os gráficos aqui. Quero que vocês verifiquem isso. Quero que vocês enviem uma mensagem no bate-papo para confirmar que funciona, certo? Então foi isso que ocorreu. E como você sabe que, certo, usando isso, isso pode salvá-lo de, você sabe, uma perda às vezes, certo? Porque quando isso acontece, você quer ver essa precisão bem aqui, certo? Então, quando o preço no segundo trimestre foi negociado bem aqui e depois subiu, o que aconteceu? Então não reagiríamos, certo? Porque você adivinha o que aconteceu? O preço não foi negociado com um desvio padrão muito baixo aqui. Então, enquanto isso acontecia, você sabe, é realmente uma loucura. Não sei por que estou falando sobre isso. Tivemos uma divergência de SMT bem aqui, certo? Portanto, essa baixa foi deixada propositalmente. Vimos acima para você fazer as paradas de compra aqui. Contratamos compradores. Tiramos os vendedores que tinham seus produtos, tiramos os vendedores daqui com essa mudança. Quando o preço caiu, eliminamos os compradores que estavam comprando acima dessa máxima. Com paradas de compra, e mais uma vez abaixo dessa mínima, eliminamos os compradores que entraram bem aqui. Durante quando? Tudo isso ocorreu durante o terceiro trimestre, como você pode ver. Certo, então tudo isso está fragmentado. Portanto, o ICT nos deu muitas dicas sobre essas coisas. Ninguém conseguiu fazer um ciclo de 90 minutos como esse. Não há ninguém que tenha feito isso. Não há ninguém que fale sobre isso aqui. Eles simplesmente mantiveram a linha asiática regular ou qualquer outra que o Michael tenha mencionado, certo? Ninguém falou sobre isso. E isso é básico porque, mesmo agora, nos gráficos, há algo que vocês ainda não estão vendo. E espero que vejam e que alguém possa falar sobre isso.
Então e provavelmente eu vou falar sobre isso um pouco antes. Então Michael nos deu a base para tudo isso, certo? E como vocês podem ver, ele está lá nos gráficos. O preço não é aleatório. Funciona. Já negociei com isso antes. Eu simplesmente não o coloco em meus gráficos, certo? Há anos. E sim, espero que vocês possam aprender com essa lição. Certo. O próximo será um pouco mais profundo e analisarei suas perguntas, você sabe, para pessoas que estão perdidas. Se você for, então provavelmente terei outra, você sabe. Esta semana provavelmente terei outra palestra sobre ação de preço para iniciantes. Certo. Assim posso colocar vocês no mesmo nível de todos os outros. Espero que isso tenha sido suficiente por hoje. Acredito que essas informações são muito boas. Eu não consegui quebrar o algoritmo. Peças há cerca de 4 anos, sem nenhuma quebra. Sim, então mesmo quando não estou com vocês, ainda estou trabalhando. Ainda estou no lab. Ainda estamos trabalhando. Ainda estou descobrindo coisas novas, mesmo agora, e encontrei coisas que ainda não entendo muito bem, mas você sabe, acabaremos chegando lá. Então, espero que vocês tenham uma ótima noite. Espero que vocês encontrem algo para fazer amanhã. Temos notícias amanhã, então devemos encontrar algo para fazer. Se eu não estiver com vocês na sexta-feira, o que tentarei fazer na sexta-feira? Eu poderia dar a alguns de vocês que são iniciantes outra palestra, algo que provavelmente explicará as coisas de forma mais fácil, sabe? Espero. Mas com certeza estarei com vocês no domingo e na quarta-feira da próxima semana. Mais uma vez, provavelmente publicarei gráficos ao longo de amanhã e sexta-feira. E sim, é isso por hoje. Espero que vocês tenham tirado algo disso daqui. E por favor, não compartilhe isso. Bem, ainda não. Tenham uma boa noite, pessoal. Falarei com vocês na próxima sessão.